Você mandou um vídeo aqui da presença do prefeito Davi Almeida, que esteve ontem no Senado, e a presença dele foi registrada aí pelos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz. Você quer que a gente coloque o vídeo, o áudio, antes ou depois da sua avaliação? Pode colocar logo, é bom que a gente já sente o clima e o tom da fala de cada um. E olha, vamos ouvir a fala desses três, sem esquecer o que está acontecendo aqui nesse primeiro assunto, tá? Porque é importante fazer alguns links. Que registrar, presidente, a presença do prefeito da cidade de Manaus, prefeito Davi Almeida, que visita o plenário do Senado da República. A cidade de Manaus, que este ano enfrentou grandes e sérios desafios em função das tempestades e das catástrofes que tivemos na cidade de Manaus. O prefeito está aqui em Brasília em busca de recursos e de apoiamento ao povo amazonense, ao povo manauara. Toda a nossa bancada, com a coordenação do senador Omar, está empenhado nesse sentido e queremos, portanto, registrar a presença do prefeito Davi Almeida e do secretário de Infraestrutura, Renato Junho, aqui no plenário do Senado da República. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, líder Eduardo Braga, pela presidência. Registro boas-vindas ao prefeito Davi Almeida, da belíssima cidade de Manaus. Naturalmente, muito bem-vindo ao plenário do Senado Federal. Concedo a palavra pela ordem, senador Omar Aziz. Senhor presidente, e ao seu lado, o nosso querido Flávio Bolsonaro. Senhor presidente, a presença do prefeito na cidade de Brasília, com algumas audiências em alguns ministérios, devido aos fatos que ocorreram não só em Manaus, em outras cidades também. E a bancada do estado do Amazonas, eu, senador Eduardo, senador Plínio, os deputados federais, nós temos obrigação de fazer o melhor possível para ajudar a prefeitura. Tem as suas dificuldades, como todas as outras prefeituras têm, mas teremos uma reunião daqui a pouco com o ministro da cidade, às 17 horas está marcado, e a gente espera poder contribuir com a cidade de Manaus mais uma vez. E agradecer sempre a sua gentileza, como bom mineiro, não nascido em Minas, mas nascido no norte, em Rondônia. Obrigado, senador Omar Aziz. Reitero boas-vindas ao prefeito. Espero que tenha bons frutos nas reuniões hoje nos ministérios de Estado. Eu, senador Omar, queremos... Muito bem, tá aí a fala, então, de Eduardo Braga, a fala de Rodrigo Pacheco e também a fala de Omar Aziz, destacando ali a presença de Davi Almeida lá em Brasília. Rose. Isso, o Davi Almeida, isso é muito importante politicamente para o Davi Almeida, Rafael, e além dessa presença muito bem tratado ali nesse espaço do Senado, o prefeito de Manaus também teve reuniões com ministros de Estado, ministro da cidade, então em busca de recursos, que é o que a prefeitura precisa, e a gente tem tratado diariamente sobre esse problema que ele precisa enfrentar. Então, politicamente, é muito bom essa articulação dele com a bancada e o apoio do senador Eduardo Braga e do senador Omar Aziz. Não vou repetir aqui a importância dos dois no contexto dos partidos deles, né? Nacionalmente, a força que eles podem realmente trazer para a Prefeitura de Manaus nesse apoio que eles demonstraram ao Davi Almeida ontem. Eleitoralmente, seria algo interessante, não seria? O que vocês acham, hein, Jenny? Olha, a gente observa, como você falou outro dia, né, Roseli, trouxe aqui na coluna, essa movimentação muito forte em Brasília, né? Você falou sobre Eduardo Braga, né? Que distante da máquina, tanto do município aqui de Manaus quanto do estado, buscava ali a força política, mostrava a força política em Brasília, com mandato em Brasília. E agora a gente vê aí você pode falar com mais propriedade do que eu, mas há um gesto, há uma saudação ali de Eduardo Braga para a máquina municipal, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma, dos dois, do senador Omar e do Eduardo Braga também, que são essas duas potências. E, em geral, são duas potências que estão sempre em atrito. Eles têm aquele relacionamento cordial, mas faz tempo que a gente não vê uma aliança consolidada entre os dois. No entanto, tudo pode mudar, né? Como diz aí o slogan da Band News Difusora. Então, você vê, e da Band News, na verdade, nacional, né? Mas quando você vê o senador Omar Aziz, com o espaço que ocupa e com o capital político, intelectual que tem,
dentro de um contexto de pessoas que detêm poder hoje no Estado, mas demonstram baixa habilidade de articulação, até uma negação. Eles não querem negociar politicamente, eles querem resolver de outra maneira que diminua o desgaste de negociação política. E, do um outro lado, pessoas que têm também o perfil da truculência, do trator, mas também têm a capacidade de utilizar os recursos de articulação política. O Omar Aziz acabou de se eleger para um mandato de 8 anos no Senado, então está muito tranquilo desse ponto de vista da consolidação do espaço dele lá em Brasília. Na eleição daqui a 4 anos, o natural pode não acontecer, mas o natural é que esse candidato ao Senado, esse senador que tem 8 anos de mandato, tem 4 pela frente, possa disputar o governo do Estado. Não sei se é o que vai acontecer com o senador Omar, mas já há nos bastidores algumas pessoas falando dessa possibilidade. O senador Eduardo Braga disputa a sua reeleição aí para o Senado. Precisa de uma aliança e precisa também do enfraquecimento das possibilidades dos seus eventuais adversários. São duas vagas menos forte, mas ele vai naturalmente enfrentar a máquina do Estado também, que está em contraposição já há algum tempo. Então, veja, essa união dos dois seria algo interessante para eles, e talvez não tão interessante para o outro grupo, o grupo do governador Wilson Lima. Aí entra o Davi Almeida, que tem sofrido aí uns arranhões, fruto da própria relação complicada que ele colocou na campanha, mas tem sofrido, está sendo morto ali na unha, né, por esse grupo, e encontra ali um abrigo neste momento politicamente. Se isso vai reverter eleitoralmente, não sei, mas seria uma fusão de um grupo que poderia ser um contraponto a essa hegemonia da força que o governador Wilson Lima tem demonstrado ultimamente. E isso tem um monte de consequências, não só eleitorais, né? Não só eleitorais, tem consequências para a administração, para as relações políticas, para uma série de outras relações também no âmbito nacional, de toda sorte, em todas as esferas. Então, é algo interessante que a gente precisa observar.